Como eu estava pensando, nós estamos falando de amor, de unidade. Isso tem me chamado a atenção bastante. E o texto que Deus me deu está lá em Lucas 15, 11 a 24. O Carlos até colocou na tela aí, vai colocar na tela. Antes de nós lermos aí, pensar um pouquinho nisso. Quantos de nós, irmãos, tem a caixinha preta? Todos nós temos uma caixinha preta. Uma caixinha preta. O que é a caixinha preta? São os nossos segredos. Nós temos segredos, irmão. Aliás, tem coisas que estão dentro de nós que nós não conseguimos livrar ainda de nós mesmos. Nós temos medo de algumas coisas nossas, alguns erros que nós cometemos, algumas coisas que pessoas não podem saber que cometemos. Aliás, a estatística pastoral hoje está bem alta. O Lourenço mandou um artigo falando sobre essa questão. Pastores hoje têm menos amigos hoje. Devido a quê? Às confidências. Não pode confidenciar com ninguém. Complicado. A mesma coisa acontece na igreja. A igreja tem essa dificuldade, porque nós tememos o que os outros vão pensar de nós, apesar de Deus saber de todas as coisas. Nós temos medo de saber o que as pessoas vão pensar quando nós falarmos das nossas falhas que temos. E aí a vida complica a nossa vida. Às vezes pensamos, e aquela caixinha sempre incomoda as nossas vidas durante a semana. Pensamos assim: você errou demais. Já ouviu essa frase no pensamento? Você errou demais. Você me decepcionou demais. Não há mais volta. O que você fez não tem jeito mais. Quantas vezes essas perguntas nos incomodam? Como é que eu vou reativar minha vida diante do Senhor? Às vezes perguntamos, mas quando olhamos para os outros, nós, quantas vezes travamos relacionamentos por causa disso? Porque já vamos com preconceito com a pessoa. Travamos, fechamos as portas. Às vezes alguém chega com você assim: olha, fulano é isso e aquilo. Aí um dia você conhece aquela pessoa, você diz: não é nada daquilo, não é daquilo. Porque o preconceito do outro influenciou você. Essa influência tem matado a igreja, tem matado nossos relacionamentos. E temos que pensar: como eu posso quebrar essas barreiras? Amando, orando, respeitando aqueles que precisam. Porque é isso que eu quero falar hoje, aqui. Pensar um pouquinho nessas questões. E essa parábola de Jesus aí, que Deus conta aí para nós, né? Que muitas vezes esses relacionamentos nos decepcionam, mas Deus tem algo para nós. Está aí no texto. Deus criou essa imagem para nós percebermos aí a parábola do samaritano, a parábola do filho pródigo. A parábola que Jesus conta não é apenas uma história sobre um filho rebelde, é um retrato, irmão, revolucionário de quê? Do coração de Deus. É uma revelação do único amor capaz, irmão, de quê? De ser quebrantado, de ter tocado por nós. O amor que não apenas perdoa, mas transforma a vida completamente. Amém? Esse é o amor que transforma. Vamos ver a passagem aí, Lucas capítulo 15, daí ó. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus valores, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo, partiu para um país distante e ali dissipou ou desperdiciou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Põe-lhe um anel no dedo e alpargatas nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado e matá-o. Comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esse é o texto. Vamos orar, irmãos. Pense um pouquinho nessa história que Jesus traz para nós, para mostrar o seu grande amor para cada um de nós. Pai querido, como nós somos fracos diante desse amor grandioso que tu tem semeado em nossos corações. Quantas vezes nós falhamos de reconhecer a tua grandeza em nós, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós somos colocados diante de ti para te adorar, bendizer o teu nome, e temos falhado muitas vezes, como nós aprendemos hoje na escola dominical, Malaquias chamando a atenção do povo também, através da escola dominical, Pai. Nós queremos, Pai, compreender a tua vontade. Então fala conosco nesta noite, Pai. Toca aos nossos corações, quebranta, Pai, revigora nossas forças, dá-nos ânimo para perseverarmos em santidade, Pai, para buscar a tua presença, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O amor, irmão de Deus, é maravilhoso. O amor que supera, o amor que espera. O amor que espera. E levantando-se foi ter com seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou, diz o texto, de longe ainda. O seu pai avistou ali. Mas antes mesmo desse encontro, irmãos, há uma cena muito importante ali nesse texto, que a gente poder ver a revelação deste grande amor restaurador. O pai não está dentro de casa, ele não estava dentro de casa, ocupado com as suas obrigações, ele estava fora, na estrada, olhando para o horizonte. O texto, irmão, do grego que está aí, é aiden. O que quer dizer isso? Um olhar fixo ali, um olhar atento, vigilante. É isso que deu o texto grego ali para nós. O pai estava preocupado com o filho, com a volta do filho, nunca esqueceu do filho. O filho saiu, mas ele nunca esqueceu daquele seu filho que saiu. Eu estava pensando, na hora que eu estava estudando, quando eu saí de casa, eu tinha 16 anos de idade, era jovem ainda, adolescente ainda. Eu passei 3 anos fora sem ter contato com meus pais, 3 anos. Passei uma dificuldade grande, eu lembro disso aí. Eu sou um filho pródigo. Minha mãe nunca esqueceu de lembrar de mim. Um dia, Deus tocou no meu coração, eu voltei para casa. Ele nem sabia que eu estava voltando, nem sabia. Quando minha mãe avistou eu chegando em casa, o carro parou, a minha mãe saiu correndo dentro de casa, me abraçou, me deu 1 milhão de beijos, né? Meu filho voltou para casa. Foi uma emoção. Eu fico pensando nessa passagem aí, quando o pai olhou e viu o seu filho caminhando em direção dele. Tem particularidades grandes nesse texto, é profundo esse texto, porque isso me toca muito, porque Deus nunca deixa de olhar para nós, mesmo que estamos desviados, caminhando fora do caminho dele. A minha mãe também nunca deixou de me olhar. O seu olhar não era um olhar casual, mas era uma postura ativa, de esperança, de ver o filho retornando. Essa era a visão do pai ali naquele momento. Os estudiosos calculam que o filho talvez ficou bastante tempo fora, talvez anos fora, segundo essa passagem aqui. Enquanto o filho estava no chiqueiro, o pai estava, irmãos, no muro, olhando, esperando o seu filho. O filho estava no chiqueiro, mas o pai não saía dali da janela e também ali esperando. Enquanto o filho cheirava poucos, o pai procurava o seu rosto na poeira da estrada, tentando ver, será que meu filho vai aparecer um dia? O amor dele é tão intenso pelo filho. Isso Jesus está demonstrando aqui.
Um amor restaurador nunca desiste de esperar. Às vezes falhamos em esperar um pouco mais. Perdemos a paciência de esperar. Quantos filhos estão abandonados porque os pais cansaram de esperar os seus filhos? Esqueceram. Mas Deus está quebrando nossos corações para que nós aprendamos a diferença, irmão, de tolerar e esperar. Qual é a diferença de esperar e tolerar? A sociedade moderna, irmão, nos ensina a tolerar. A tolerar. O que é tolerar? Suportar resignadamente. Só isso. Mas o amor celestial do Pai mostra um amor que espera ativamente. Ele não desiste. É um amor que espera ver a vida transformada. Às vezes falhamos com isso. Será se o meu irmão vai ter uma vida diferente? Quantos irmãos nós temos, irmãos, que falham bastante? Quantas vezes falhamos de orar por eles, de clamar, esperando que os nossos irmãos mudem de vida, transformem suas vidas a cada momento. Às vezes desistimos. Será que aquele irmão ali vai consertar a vida dele? Ele sempre está errando, sempre está errando. Mas será que um dia ele vai consertar? E nós desistimos de esperar, de ver Deus operando na vida daquela pessoa. Desistimos. Mas Deus nunca desistiu de nós. Quantas vezes nós falhamos, irmãos? Agora nós cantamos, quantas bênçãos, quantas são? Quantas Deus tem abençoado nossas vidas? Quantas vezes Deus nos abençoa? Mesmo que nós não mereçamos nada, Deus abençoa. A misericórdia é renovada a cada manhã. De manhã o Credival citou até esse texto aí. Amanhã, de manhã. Que a misericórdia é renovada por nós. A cada manhã nos dá uma nova chance de chegar perto do Pai, de estender a mão, de clamar, de olhar para as pessoas de modo diferente. Nós falhamos com isso muitas vezes. E esperamos que aquela pessoa mude, mas muitas vezes pode estar falhando ainda. E nós podemos desistir dele. Assim também o Pai Celestial está ali, uma espera ativamente, que mantém o coração aberto, que preserva o lugar à mesa. A mesa, irmãos, é muito importante. A mesa tem fundamento. Nós fazemos aqui todo mês a ceia do Senhor. É mesa, onde Jesus estava com todos os discípulos. A mesa é importante. O pai, eu acho que tinha aquele pratinho lá guardado lá na mesa. Nunca tirou o prato da mesa. Nunca tirou. Porque ele esperava que um dia o filho voltasse e encontrasse ali a mesa já posta para ele, no momento que ele chegasse. Às vezes esquecemos disso. Jesus fala da mesa ali para nós, que mantém a esperança viva, mesmo quando todas as evidências não trazem nada para nós. Tudo que a gente vê, não tem mais nada. Mas Ele nunca perdeu a esperança conosco. Deus nunca perdeu a esperança conosco. Deus espera que nós voltemos para Ele constantemente. Deus espera que nós renovemos a nossa esperança com Ele, que nós voltemos com a vida transformada. Mas Deus não está esperando vida transformada. Ele quer transformar a nossa vida quando tudo realmente é contrário de nós. O olhar, irmãos, que acende a nosso arrependimento. Às vezes nós pensamos assim: será que eu tenho arrependido do meu pecado? Será que eu tenho reconhecido o meu pecado? Será que eu tenho realmente reconhecido Deus como santo, santo, santo da minha vida? Às vezes queremos participar de todas as coisas, mas como está a nossa vida? Como nós andamos como cristão, irmão, no dia a dia? Como nós temos vivido como cristão? Como é que Deus olha o nosso estado a cada momento, nos negócios, da família, na amizade que temos? Quantas vezes Deus fala conosco, o Espírito Santo vem e toca em nós, estamos errados, mas nós não queremos voltar, e Deus está lá esperando de braços abertos, para que nós voltemos a Ele, e reconhecemos as nossas fraquezas. Primeiro o Pai vê, depois o Filho se aproxima. Aqui nós temos algo importante. É como se olhar o amoroso do Pai criasse um campo magnético, atraísse o Filho. O Pai vai lá ao encontro do Filho. O Pai vai ao encontro e atravessa ali e volta para o seu Filho. Mesmo antes que tivesse a condição de voltar, Deus já estava nos esperando. Mesmo que você sentisse, Deus já estava esperando cada um de nós. Eu digo para mim mesmo, Deus sempre estava olhando para mim. Eu acredito também que você também. Um dia que você se encontrou com o Senhor, Deus estava esperando há muito tempo, esperando você voltar. Eu andei por caminhos errados, com certeza.
Eu andei pelo mundo, eu fiz muitas coisas erradas, mas Deus teve misericórdia de mim, e um dia ele disse assim: eu quero você para a minha vida, e eu tomei uma decisão com Jesus, e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Se eu estou aqui hoje, irmão, é porque Deus tem me amado. Se você está aqui hoje, é porque Deus ama você. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus deseja o melhor para a sua vida. Deus quer você transformado completamente, mudando o comportamento, olhando com o coração realmente amoroso para aqueles que necessitam. O mundo está aí fora, o mundo está aí, esperando que alguém olhe com compaixão e misericórdia, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Temos que ter uma condição para voltar para o Senhor. A sua misericórdia não é uma resposta do nosso arrependimento, não. A misericórdia não é uma resposta do nosso arrependimento, mas é uma causa deles. A misericórdia é a causa que nos leva a isso. Deus sabe disso, que nós carecemos da sua misericórdia, da sua graça, que é o favor não merecido. É isso que nós temos. Deus faz isso conosco, nos voltando a fazer. Podemos pensar, talvez você pense que Deus perdeu a paciência com você. Após tantas falhas, Ele desistiu de você. A palavra de Deus diz assim: Ele ainda está no muro. Deus está lá, como o pai do filho pródigo, está lá no muro, esperando o filho, podendo perceber a poeira na estrada do filho voltando para casa. É isso que Deus quer. Se você acha que Deus desistiu, Deus não desistiu de nós, nem vai desistir. Deus quer a nossa vida completamente na mão dele. Foi o texto que eu coloquei aqui de manhã. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido por Deus. Deus quer o melhor para nós. Nós fomos chamados para isso, para um povo diferente desse mundo aqui, e nós fomos escolhidos para participar desse povo, para ser uma família de Deus. Cada um de nós precisamos lembrar que Deus, o seu nome ainda está lá no lugar da mesa. O nome está lá marcado. Você é aqui. Você senta aqui. Parece esses banquetes que aparecem aí, né? Que o nome está escrito na mesa. Você senta no lugar que já está marcado. Assim é Deus. Deus sabe disso e quer que nós voltemos a Ele. Ele está esperando. Ele ainda está esperando você. Se alguém está aqui com problema, volte para Deus. Está distante, lembre que Deus está ali, braços abertos para que você volte. Há quantos estão distantes de nós? Quantos não estão aqui, irmãos? Olhe para os bancos. Quantos estão distantes de nós? Quantos não vieram ao culto hoje? Quantos estão aí escapando da misericórdia de Deus? Quantos desistiram da vida cristã? Muitos. Você pode enumerar. Eu conheço vários que estão aí desistindo. Eu estava no acampamento e mandei a mensagem para uma pessoa. Ela não está mais na igreja, mas frequentou aqui. Eu mandei mensagem para ela. Ela me agradeceu: pastor, eu preciso de oração. Mas ela não está em igreja nenhuma. Não está em igreja nenhuma. Precisando de Deus. Precisando conhecer Deus. Se afastou completamente. Está fazendo outras coisas. Mas esqueceu de Deus. E Deus está ali esperando por ela. Por essa pessoa. Deus quer. E às vezes nós esquecemos, irmão, que Deus não esquece de nós. Segundo, irmãos, o amor que corre ao encontro. O amor que corre ao nosso encontro. E cheio de compaixão, ele correu. O pai, cheio de compaixão, corre ao encontro do filho. Porém, o amor que restaura não se contenta em apenas esperar positivamente. Quando finalmente é visto o filho, algo extraordinário acontece na vida dele. Quando ele vê o filho, ele é impulsionado a encontrar com o filho. É isso que Deus faz. Deus movimenta-se em nosso favor. Deus sai ao nosso encontro, porque Ele deseja estar conosco. Nós é que nos afastamos de Deus, mas Deus quer estar perto de nós sempre. Aqui temos, irmão, um dos momentos mais chocantes da parábola. A cultura oriental do primeiro século, os patriarcas idosos não podiam correr, sabiam disso? Um patriarca não podia correr na rua. Correr era indecoroso,
Era para servos e crianças só que corriam. Só os servos e crianças que corriam na rua. Mas o homem não. O idoso não. Ficava em casa. O homem de idade, com as suas vestes longas, não podia correr, porque as suas pernas apareciam. Ele não podia fazer isso. Ele não corria. Mas esse homem quebrou aí. Ele quebrou realmente alguns tabus. Primeiro ato, rompeu com a dignidade patriarcal. Não quis saber disso. Ele saiu ao encontro do filho. Não quis saber disso. Ele quebrou esse protocolo todo. Ele abandona a sua posição de autoridade distante. Ele quebra. Ele não quer saber. Ele vai ao encontro do filho porque ele quer encontrar o seu filho. Segundo, ele rompe com a justiça retributiva. Ele esquece. O filho merecia uma recepção fria. Uma recepção que a pessoa chega lá, confessa seu pecado. Um julgamento. É isso que Deus queria. Mas o pai não. O pai estava lá amoroso com o seu filho. Ele rompe também com o protocolo religioso. Os fariseus dirigiam e diziam: espera, deixa o teu filho chegar e deixa ele declarar todo o erro dele. É isso que nós esperamos. Que a pessoa chegue para nós, irmão, e declare o erro. Mas aquele pai não. Quebrou todo o protocolo religioso da época. Ele queria o que ele queria? Abraçar o filho, acolher o filho, dar uma nova esperança para o filho. É isso que Deus faz conosco. Deus não está pedindo aqui nós digamos: Senhor, eu errei por causa disso e aquilo. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que nós voltemos para Ele. É isso que Deus quer. O erro, Deus já conhece nossos erros. Mas precisamos confessar para dizer para Ele assim: Pai, eu errei. Eu quero voltar contigo novamente. Eu quero ter comunhão contigo. A compaixão que move as pernas, a compaixão do Pai foi que moveu a ele a encontrar seu filho ali naquele momento. O texto é cheio de compaixão. A palavra do grego diz isso, que é um impulso que caminha em direção daquele que precisa, no grego. É uma palavra sincera, ela vem das entranhas do coração da pessoa, que a pessoa sente um desejo ardente por aquele que está perdido. Deveríamos olhar para esse mundo, irmãos. Quantas pessoas carecem do amor de Deus? Quantas? Olhe para o seu lado, veja quantas pessoas, quantos vizinhos você tem. Quantos amigos você não tem no trabalho? Quantos amigos você tem na faculdade, na escola, que precisam do amor de Deus? Como você tem tratado a cada um deles? Como é que você olha para eles? Com compaixão, com misericórdia? É isso que nós precisamos fazer. A igreja está aqui para isso. A igreja necessita disso, de olhar, irmãos, com amor, de compaixão. Não é uma piedade superficial, mas uma comoção visceral que transforma-se em ação imediata, de olhar para pessoas que há carência do mundo. O mundo é carente de amor. A família é carente de amor. O amigo é carente de amor. O seu empregado ou o seu funcionário também é carente de amor. Nós sabemos disso. Como nós vamos fazer com eles? Olhar para eles diferente. Com compaixão, o amor restaurador não calcula, ele se move em direção àqueles que precisam. Ele é comovido por isso. Esse é o amor de Deus, do qual nós temos recebido de Deus constantemente. O amor que corre, irmão, para quem? Na religião natural, irmãos, o pecador precisa correr atrás de Deus. Isso é o mundo. O pecador sai correndo atrás de Deus. No Evangelho, Deus corre atrás do pecador. Deus espera. Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Deus deseja isso. Enquanto nós estávamos ainda longe dele, Cristo veio até nós, desceu do céu, veio até nós. Ele realmente se esvaziou completamente do que ele era, por mim e por você. Deus se esvaziou completamente, foi para aquela cruz, porque ele me amava, ele ama você também, e morreu por nossos pecados, para que nós tivéssemos uma liberdade de novamente voltar à presença de Deus. Foi Deus que fez isso. Ele estava distante, mas ele veio até nós, veio em busca de cada um de nós na terra,
porque Ele queria que nós voltássemos à comunhão com Ele. Cristo veio até nós, irmão, a cruz de Deus correndo atrás de nós, da maneira o quê? Com a sua humildade, com o seu amor, para que nós pudéssemos realmente conhecer o Deus verdadeiro. O encontro no meio do caminho com o Pai não espera o seu filho chegar até a porta, mas ele encontra ao vê-lo longe. É isso que o Pai vê, de longe, ele vai ao encontro. Assim também Deus não exige, irmãos, que nós conservemos a nossa vida antes de voltar. Deus não quer que conserte a vida. Deus quer realmente que nós cheguemos a Ele, reconheçamos a Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós voltemos a Ele. Ele vem ao nosso encontro em meio à nossa bagunça, em meio aos nossos caminhos, cheios realmente de impurezas, porque Deus quer nos tratar, Deus quer nos lavar, nos purificar de todo o mal, porque Deus deseja isso para nós. Deus quer transformar o imperfeito em perfeito. E o último ponto que eu posso destacar aqui é o amor restaurador, irmão, que restaura a nossa identidade. O verso 22 a 24 assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa e vestiu, ponde o anel no dedo e a sandália nos pés. Restaurando a identidade. Ele podia jogar o filho fora, mas ele disse: não vou fazer isso não. Mas o clímax dessa história, irmão, não está no abraço, por mais emocionante que seja, está no que acontece depois, quando todos esperam uma repreensão. Nós achamos isso. Eu já vi alguns casos aqui, já estive aqui atendendo alguns casos, assim: pastor, não vai castigar ele não? Irmãos, às vezes nós não temos misericórdia do outro. Quem nunca errou, irmão? Quem nunca errou aqui? Eu vou levantar a mão. Eu errei muito, e erro ainda. Eu luto comigo mesmo, cada momento. Eu luto para não errar. Constantemente estou fazendo isso. Eu brigo comigo mesmo o dia inteiro, para não errar. Nós sabemos disso. Deus quer o melhor para nós, mas eu tenho que tomar atitude com Deus, de evitar o erro. O filho sabia, mas voltou. Mas o pai olhou diferente. O filho achava que o pai ia reclamar. Ele ia colocar a proposta dele, não deixou nem colocar a proposta. Pai, me transforma no empregado. Não tem empregado teu. Mas o pai não deixou ele falar. Ele tinha programado isso, mas Deus não deixou isso. Ele disse assim, chamou os seus servos e assim: trazei roupa para o meu filho, trazei o anel, a autoridade, trazei para ele a sandália aos seus pés. Isso é o clímax, irmãos. O que acontece depois? O filho começa seu discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu, já não sou mais digno de te chamar de teu filho. Mas o pai o interrompe assim: não, deixa que ele termine. Faze como com teus empregados. Mas o pai diz assim: traga roupa nova para ele. Traga nova roupa para ele. Aquela roupa estava suja. Ele não pediu para o pai. O pai não pediu assim: vai primeiro tomar um banho, eu vou te dar a roupa. Deus não falou isso não. O pai não falou isso para o filho não. Traz nova roupa para cobrir a roupa suja que estava lá. Deus faz isso conosco. Ele encobre nossos pecados, irmãos. Ele esconde nosso pecado. A roupa estava lá, cheia de coisa de porcos. Mas o pai assim: veste a roupa nele, coloca ele uma nova, coloca no anel dele, no dedo dele, a autoridade voltando para ele, a posição social novamente voltando, porque agora ele tem crédito novamente. Ele podia caminhar tranquilo na cidade onde ele estava, podia caminhar e realmente ter autoridade, a sandália para realmente livrar dos caminhos maus, porque é isso que Deus quer para nós, irmão. O símbolo da restauração completa, irmão. A melhor roupa, não qualquer roupa, mas a primeira. Eu pensei aqui no texto: veste a roupa, a honra, porque é a honra para ele, reservada para os convidados especiais, aquela roupa. Mas cobrir a roupa suja e fedorenta do chiqueiro. Um anel no dedo, irmãos, era sinal de autoridade. Na cultura antiga, o anel de um patriarca permitia as transações de nomes e também de negócios,
porque era isso que tinha dado, a sandália nos pés, irmão. Os escravos andavam descalços, os filhos calçados. A restauração do status do filho, não de servo. Ele não estava lá. Ele podia assim, então vem trabalhar comigo agora. Não, mas ele não transformou em servo, não. Transformou em filho, porque essa é a ideia. A ideia é transformar em filhos. É isso que Deus fez. A festa com proclamação pública. Ele queria declarar para todo mundo. Deus declara, irmão, que nós somos filhos dele. Filhos de Deus. É isso que Deus fez. Aquela cruz nos tornou filhos de Deus. Não somos servos. Somos filhos de Deus. Servimos a Deus, sim. Mas somos filhos de Deus agora. Antes éramos criaturas. Agora somos filhos de Deus. Trazei o novilho cevado, matai-o e comamos e regozijamos, porque esse filho estava morto e reviveu. A restauração, irmão, não é secreta, ela é celebrada publicamente. Os céus sabem, cada um de nós, que agora nós somos filhos de Deus. Os céus sabem, os anjos sabem que nós somos filhos de Deus. Fomos salvos por Ele, para andar em novidade de vida. A vergonha pública é coberta por uma celebração pública. O amor restaurador não esconde o passado, mas ele redime publicamente, redimindo o seu filho publicamente. O meu filho agora voltou para casa. Deus não publica os nossos pecados. Deus não quer anunciar os nossos pecados que nós tínhamos anterior. Deus cobriu os nossos pecados, lançou na profundidade do mar os nossos pecados, esqueceu os nossos pecados e nos lavou completamente e nos tornou filhos dele. É isso que nós somos hoje, filhos de Deus. Nós não podemos esquecer que agora somos filhos de Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Estava perdido e foi achado. Não diz aquele meu filho, não, ele diz assim, o meu filho. Não é um ex-filho que eu tive, não é isso. Este meu filho estava perdido. A identidade foi realmente restaurada com o pai. O pai estava ali apenas com a experiência do filho, olhando para ele, que agora ele é transformado. O amor restaurador tem uma memória mais forte do que o fracasso, irmãos. O amor de Deus não olha o nosso fracasso. Ele vê que nós podemos ser diferentes quando nós caminhamos com Ele. O nosso problema é que nós esquecemos de caminhar com Deus. Esquecemos. Nós andamos com Ele, mas afastados dEle. Nós precisamos caminhar com Deus a cada momento. Eu quero pensar, irmão, porque Deus não restaura escravos. Deus restaura o filho. Nós fomos restaurados, irmão, para ser filho dEle. Andar com Ele eternamente, porque essa é a vontade de Deus. A parábola do filho pródigo, na verdade, é uma parábola do pai compassivo conosco. Esta é a boa notícia, irmão, radical do Evangelho. Não importa quão longe você foi, quão profundo você caiu, quão sujo você está, há um pai que espera, que corre e que restaura a nossa vida. É isso que é o pai. Essa história não foi contada para fazer sentir bem, não é isso que Deus está falando, mas uma coisa, irmão, contada para nos fazer crer que há um maior amor do que nós temos no nosso coração. Esse amor que é implantado em nosso coração a cada momento, a cada dia é derramado em nossos corações, para que nós entendamos que cada um aqui é importante no reino de Deus, cada um de nós, cada um, e Deus deseja cada um de nós, para que nós sejamos melhores filhos, melhores irmãos em Cristo, melhor servo do Senhor na igreja. É isso que Deus quer e espera de nós. Nós negligenciamos, mas temos que lutar, irmãos, fazer aquilo que agrada a Deus, porque Deus tem nos amado de todas as formas. Precisamos não apenas perdoar, mas celebrar aqueles realmente que estão regressando, aqueles que estão voltando, porque temos que celebrar, esquecer o passado e renovar a nossa comunhão. Lembrar, irmãos, que aquele irmão que errou, a irmã que errou, ela está pronta para ser realmente reconciliada, porque é isso que Deus faz conosco, reconcilia, traz novamente a ideia de voltarmos com Ele. Talvez você precise ouvir que o pai dizer, este meu filho e a minha filha estava perdida, mas agora foi achada. Cada um de nós,
estavam perdidos, mas fomos achados por Deus. Deus nos achou, Deus nos encontrou novamente, nos deu aí a autoridade e começa a viver a partir, irmão, sem culpa agora, mas a partir da sua graça, desse favor não merecido que nós temos de caminhar com Ele. A festa, irmãos, está preparada. Fica imaginando aquele pai pensando, um dia que meu filho voltar, eu vou fazer uma grande festa. Eu acho que passava na cabeça dele. E quando ele viu o filho, preparou tudo que já estava na mente dele. Tudo que estava preparado. Já sabia da roupa, já sabia do anel, já sabia da sandália e da festa que ele ia dar. O irmão ficou revoltado. Mas pai, eu estava aqui contigo o tempo todo. Tu nunca me deu um novilho para me matar com meus amigos. Nunca festejasse nada. E não compreendeu o amor do pai que tinha por ele. Às vezes falamos isso. Às vezes eu vejo pessoas assim, mas pastor, esse cara está aqui de novo. Olha só, eu estou aqui todo tempo aqui na igreja. Às vezes falamos isso. Pensamos errado de como Deus pensa de nós, irmão. Irmãos, amém. Quando alguém volta para o Senhor, aleluia. Devíamos dar uma festa quando o irmão voltasse. Devíamos fazer isso. Porque aquele irmão voltou, aquela irmã voltou. Está em Jesus novamente. E devíamos fazer uma festa. E nós não. Ficamos chateados muitas vezes. Decepcionados. Temos que abraçar, irmãos, aqueles que estão voltando. E lembrar que Deus faz conosco cada momento. O amor restaurador, irmãos, não é uma teoria. É uma pessoa. É Deus. É o próprio Deus que é uma pessoa. Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o perdido. Nele, toda volta é possível. Tudo é possível em Deus. Toda restauração, ela é real para aqueles que precisam voltar para Deus. Só precisamos lembrar dele. Precisamos pensar que Deus cuide de nós a cada momento. E precisamos olhar diferente para os irmãos, um pelo outro. De interceder mais. De chorar mais um pelos outros. Chorar pelo irmão que se perdeu, que falhou, que está distante de Deus. Não dizer assim, bem feito que ele errou. Eu vejo pessoas falando isso. Bem feito que ele errou, bem feito que é culpado. Não, é ruim porque eu descobri que ele é culpado. Devíamos lamentar, chorar. Lamentar e chorar. E jejuar por aquela pessoa para que Deus restaure aquela vida e ele volte à comunhão da igreja. Porque isso é igreja, irmãos. É isso que Deus quer para nós. De restauração, de vida transformada. Nós não podemos esquecer disso. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça. Fale na sua vida com Deus agora. Como Deus te atingiu. Como Deus correu até o encontro. Como Deus te abraçou do jeito que você estava. Como Deus tem te amado e derramado suas bênçãos sobre a sua vida. Quanto Deus tem valorizado você, apesar de tudo que aconteceu no passado. Deus continua te amando e respeitando você. Continua correndo atrás de você, para que você volte e tenha comunhão um com os outros, que tenha amizade profunda um com o outro. Pai querido, nessa noite, Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Tu que é compassivo, Pai, confessamos muitas vezes que temos vivido tão longe de Ti, Pai, buscando vida em lugares que só trazem a morte. Agradeço porque mesmo em minha rebeldia, Tu estava me esperando, Pai. Mesmo em meu retorno hesitante, Tu correste ao meu encontro. Mesmo em minha vergonha, Tu me vestiste com honra. Ajuda-me a viver essa realidade restaurada. E que eu seja esse canal deste mesmo amor incondicional para com o mundo cheio de filhos pródigos, Senhor, que tem espalhado nessa terra. Que Jesus, Tu que me mostrou o Pai agora, que nós possamos caminhar contigo cada instante, Pai, mesmo diante da debilidade que temos, mas nos ajuda, Pai, a superar, que nós possamos olhar com um olhar diferente um pelos outros, mesmo olhando que as fraquezas estão lá, mas que nós possamos estender a mão e cuidar um dos outros, sabendo que é melhor estar perto contigo do que distante. É melhor perdoar o pecado do que
declarar publicamente o pecado. É melhor fazer festa de honra de que realmente levantar o falso testemunho, Pai. Abençoa cada um de nós, que nós possamos caminhar e ser uma igreja diferente nesse tempo, Pai. Ser uma igreja que olha com carinho, com amor, com misericórdia, com compaixão por aqueles que necessitam, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa noite. É o que nós pedimos e aclamamos, ó Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Irmãos, precisamos aprender a caminhar com o Senhor.